Nos últimos vídeos nós falamos sobre como as pessoas elas fazem o que fazem não por uma maldade específica, mas porque são limitadas de consciência, tem uma limitação tanto intelectual quanto comportamental. E além disso, no último vídeo eu falei com você a necessidade de você ser um analista, né? De você analisar pessoas ao invés de simplesmente reagir ao que elas fazem. Se você não viu esses dois últimos vídeos, a playlist completa está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Hoje eu quero te chamar para algo que vem na subsequência desses dois vídeos. Quando eu percebo então que as pessoas elas não fazem o que fazem por maldade deliberada, né, por uma vontade de causar um dano exatamente, mas por uma ignorância, uma inconsequência, né? E também quando eu percebo que se eu for uma espécie de analista, eu vou conseguir identificar padrões, eu vou identificar o funcionamento das pessoas e é assim que eu vou conseguir me relacionar melhor com elas. Depois disso, você vai perceber uma coisa. Quando você está analisando as pessoas, você está vendo ali os padrões de funcionamento delas, você está vendo como elas se comportam, como elas reagem a certas situações. Você vai perceber que as pessoas, a maioria delas com quem a gente se relaciona, são como crianças. São limitadas de consciência, são movidas muito mais pelo prazer, pelo conforto, pelo fácil. Elas são muito mais direcionadas pelas próprias emoções do que pela própria razão. Então você vai observar esse tipo de coisa. E se as pessoas então, elas agem como se fossem crianças, por que você não as trata também como se elas fossem crianças? Essa é a minha dica do vídeo de hoje. Observe as pessoas. Vamos pegar um exemplo para ficar muito claro isso daqui. Se uma criancinha de 5 anos olha para você e mostra língua para você, né? Faz vai mostrar a língua para você. Você vai ficar extremamente ofendido com isso? Você olharia para essa criança e começaria a brigar com ela, discutir com ela, xingar ela, bater nela? Você ficaria magoado, triste? Você iria para casa chorar debaixo do chuveiro por conta do que uma criancinha de 5 anos mostrou língua para você? Responda com sinceridade. Sim ou não? Se a tua resposta foi sim, teu caso é grave. Teu caso é grave. Você precisa realmente de um acompanhamento psicológico e de um trabalho mais intenso. Porque não é proporcional. Você, adulto, né? Acredito que você está me vendo seja um adulto, mas mesmo se você for um adolescente, isso aqui também encaixa, né? Se você não é mais uma criancinha, da mesma idade que aquela criança, se você é um pouco mais velho, um pouco mais maduro, um pouco mais, né, consciente das coisas, você não vai se sentir ofendido com aquilo. Por quê? Porque você está olhando para uma criancinha de 5 anos. E você sabe que criancinhas de 5 anos fazem esse tipo de coisa, né? Então, qual que é a atitude mais madura de um adulto que vê uma criancinha fazendo um ato desse? Sai para lá, menino, né? Tá bom, né? Deixa para lá, né? Assim, você não dá atenção para isso, né? Às vezes você mostra a língua de volta, para você também, seu pirralho, né? E vai embora, né? Assim, aquilo ali não impacta você. Aquilo ali não tem um peso nas tuas emoções, tá certo? Quando eu vejo uma criancinha de 5 anos fazendo alguma coisa dessa contra mim, eu não ligo, né? Eu olho e isso não entra, isso não pega, né? Agora, por que você sente tanto as atitudes das pessoas à sua volta que agem como se fossem criancinhas de 5 anos? Por que você não olha da mesma maneira para essas pessoas adultas? Porque no fundo são criancinhas de 5 anos, não é isso? Você olha para um adulto que está ali, movido pelas emoções, carente demais, reativo, né? Desequilibrado, um adulto que está ali com baixo nível de consciência. O que é baixo nível de consciência? É aquela pessoa sem noção, é aquela pessoa sem senso. Ela não tem uma consciência capaz de captar as nuances do ambiente
e acaba falando coisas que não convêm, acaba fazendo coisas desproporcionais, acaba não tendo uma conduta de acordo com o que o ambiente pede, né? Aquela pessoa meio deslocada, aquela pessoa que ela tá muito inflamada emocionalmente falando, né? Ela tá muito excitada, muito, né, movida pelas paixões, pelas emoções, pelos sentimentos. Ela está sendo pouco racional. É assim que a gente identifica pessoas que não têm inteligência emocional, pessoas imaturas, pessoas que são, no fundo, infantis, né? E aí, se é uma pessoa infantil, como que nós tratamos pessoas infantis? Como se elas fossem crianças. É assim que a gente trata uma pessoa infantil, né? Agora, você ficar comovido, triste, afetado, porque uma pessoa infantil falou ou fez algo contra você, é desproporcional. Isso denuncia que você também tem uma imaturidade e uma infantilidade. Porque imagina só, se uma criancinha de 5 anos mostra língua para mim e eu entro num combate com ela ali por conta do que ela fez, o que isso quer dizer? Que eu tenho a mesma idade mental que ela. Que eu dou peso, os mesmos pesos que ela dá para as coisas eu também dou. Que a percepção dela de mundo é a mesma da minha. Que o nível de consciência é o mesmo entre eu e uma criança de 5 anos. É isso que quer dizer. Entende? Então, se você não quer ser uma pessoa infantil, se você não quer ser uma pessoa imatura, não dê o mesmo peso que pessoas infantis dão para as coisas. E não se sinta tão afetado pelo que pessoas com baixo nível de consciência fazem. Trate essas pessoas como criancinhas. Ah, até aquela pessoa ali, né, o teu pai e tua mãe falaram alguma coisa, fizeram alguma coisa que te magoou. Mas peraí, vamos analisar o nível de consciência deles? Se você for reparar, nossos pais, eles são meio criancinhas. Não tem ali uma capacidade de conhecimento, de consciência igual a nossa. Por quê? Muitas vezes porque não tiveram acesso, porque não tiveram, né, nem tempo, né? Não tiveram nem tempo para desenvolver a sua consciência, a sua inteligência. Foram só reagindo, lidando com as coisas da vida, né? Muitas vezes porque precisaram mesmo, né? Foi um modus operandi de sobrevivência na vida. E beleza, cresceram, ficaram velhos e tal, mas a mente ainda é de criança. Quantos idosos, né? Idosos, a gente lida com um idoso aí, 60, 70, 80 anos, e tem uma mentezinha de criança, né? Talvez a nossa expectativa, vou falar melhor sobre isso em outro vídeo, mas talvez a nossa expectativa para esse idoso fosse de que ele fosse uma espécie de sábio, né? É uma expectativa natural. Dentro dos arquétipos humanos, a gente imagina o velho como o sábio, né? Como aquele que é o ancião, né? Em todas as culturas, o mais velho tem esse arquétipo do ancião, aquele que aconselha, aquele que é a voz da sabedoria. Mas olha para os idosos da tua família, olha para os idosos ao teu redor. Tudo um bando de criancinha, tudo um bando de criancinha carente, né? Não absorveu as experiências da vida, não refletiu sobre elas. Simplesmente foi reagindo, ficou velho e burro, ficou velho e limitado de consciência. Infelizmente essa é a verdade. Desculpa falar, mas é isso, né? E aí você vê que, né, a gente que se relaciona com essas pessoas não pode dar peso para isso, para o que elas falam, né? Eu lembro da minha falecida avó, né? Ela tinha umas manias assim que muitos primos meus, muitas pessoas que conviviam com ela ficavam com raiva, ficavam, né, magoados com ela. E eu ria disso, entendeu? Eu ia pra lá, ela falava umas besteiras, falava mal do meu pai, da minha mãe, falava mal de não sei quem, entendeu? E eu não ligava, não dava peso para isso. Por quê? Porque é uma pessoa que é limitada de consciência, meu Deus do céu. E eu vou ficar com raiva da velhinha que tá ali, né, só falando as coisas, que não tem nada para fazer e tudo mais. Eu vou dar peso para isso? Não. Então,
tenha essa sabedoria. Identifique as pessoas e os padrões de comportamentos delas e observe, se aquela pessoa ela tem um modo de funcionamento mais infantil, primeira coisa que você tem que fazer, não dar peso para as ações e para as palavras dela. Não dar peso nem para as ações nem para as palavras dela. Porque senão você vai ficar extremamente ofendido e você vai estar se rebaixando à idade mental daquela pessoa. E aí vão ser duas criancinhas ali brigando, né, para ver quem que é o mais forte, brigando para ver quem está certo. Aí, né, não tem como. Seja inteligente, seja a pessoa mais madura das suas relações, seja a pessoa mais sábia das suas relações. Seja o adulto que administra a relação com as crianças. Seja esse ponto de estabilidade em meio a essas pessoas desequilibradas à sua volta. É isso que eu quero de você. É isso que eu espero de você. Que você olhe para os outros de cima para baixo. Não com altivez, né? Não com mitideza. Não é isso. É olhar para os outros de cima para baixo como quem é mais consciente, como quem é mais sóbrio, mais lúcido e que, portanto, consegue administrar as tensões. Essa é a postura de uma pessoa que tem inteligência emocional. Essa é uma postura de quem tem domínio das relações. Olhar, observar, né, analisar, como eu falei no outro vídeo, e então administrar essas relações, as tensões do ambiente, de acordo com o que as pessoas são, sem se sentir ofendido pelas ações delas, sem se sentir afetado pelo que elas falam ou fazem. Isso é possível, isso é para você, isso é o que deveria ser o normal para pessoas da nossa idade. Isso deveria ser o mais comum, mas nós estamos em tempos de extrema loucura, de extrema infantilidade, de extrema excitação emocional. E se eu e você não formos essas pessoas sóbrias, lúcidas, a gente vai ser só também mais uma criancinha mostrando língua para um para o outro e a gente vai entrar nessa parafernália toda. Então, trate os outros como criancinha, entendeu? Olhe para os outros e dê pouco peso para o que eles falam ou fazem se são pessoas infantis. Não dê peso, não dê o mesmo peso, a mesma medida, o mesmo grau de importância para as palavras e ações das pessoas. Cada um é cada um. Não tem como, tá? Você precisa hierarquizar o valor que você dá para as palavras e ações das pessoas. Tem gente que tem mais substância naquilo que fala, tem gente que tem mais propriedade para falar o que fala, e tem gente que não. E para essas pessoas que não têm, você não dá credibilidade, você despreza. Você, então tá bom, entra no ouvido e sai no outro, ponto. É assim que funciona, tá? Então, seja sábio, tá? Seja sábio e trate as pessoas como criancinhas. Você vai ver que você vai ter um ganho muito bom nas suas relações. Quando você olhar para uma pessoa que você se relaciona, né, na sua família, no seu trabalho, etc. E essa pessoa ela é um pouco desequilibrada, um pouco sem noção para as coisas, um pouco, né, inconveniente e tal. Você tratar ela como se fosse uma criancinha, né? Às vezes você dá um docinho para agradar, às vezes você dá um elogiozinho ali para ela se sentir validada, às vezes você não dá atenção para alguma coisa negativa que ela está falando e tudo mais. Você vai ver que isso vai trazer uma qualidade maior para as suas relações e vai promover a maturidade do outro. Porque se você entra na pilha, você está reforçando os comportamentos dessa pessoa. Agora, quando você age diferente, quando você age fora do óbvio, fora dessa equação toma lá, dá cá, quando você age de maneira mais consciente e madura, você puxa essa pessoa para cima. Essa pessoa que é infantil, ela vai ficando um pouco mais madura na medida que ela vê uma pessoa madura lidando com ela de maneira madura. Entende? Então é isso que eu espero de você. Olhe para os outros com esse grau de consciência, de maturidade e busque cada vez mais ser mais inteligente, mais maduro, mais consciente, para que você consiga administrar essas criancinhas à sua volta.